Pessoal, então, boa tarde, né? Mais uma vez para vocês. Vamos iniciar aqui a aula agora, tá? Eu só abri a câmera rápido aqui para vocês terem o primeiro contato aqui comigo. Mais uma vez, eu acabei de falar meu nome, sou o professor Irã, tá? Eu vou ser o professor de Química 2, certo? Serei o professor responsável pela disciplina de Química 2, juntamente com o Ricardo, certo? O professor Ricardo. Essa disciplina ela será dividida entre eu e o Ricardo, então daqui a pouco eu vou explicar para vocês como vai funcionar essa divisão. O Ricardo vai ser o estagiário, o residente aqui da nossa disciplina, e aí nós iremos fazer uma divisão aqui, tá? Então daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Mas antes de explicar todo o funcionamento da nossa disciplina, então porque a aula basicamente de hoje é para me mostrar para vocês, apresentar para vocês a disciplina, como que vai ser o funcionamento da nossa disciplina, tá? Só que antes de mostrar o slide, eu vou bater um papo com vocês aqui rápido, tá? Deixa só eu tentar colocar aqui a minha imagem. Tá. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que eu devo comentar aqui com vocês em relação à nossa disciplina. Essa nossa disciplina, ela é uma disciplina anual, tá? Então o que que acontece? Ela vai acontecer em duas fases, em duas etapas, tá? Então ela está acontecendo agora na primeira etapa do 2021.1, que é agora, né? No primeiro ciclo, 2021.1. Aí ela vai parar e vai voltar na primeira etapa do 2021.2, lá para setembro, tá? Então essa é a primeira informação que eu quero deixar aqui com vocês, tá? Certo? Então ela é uma disciplina anual. Então ela vai acontecer agora, nessa primeira etapa, tá, que estamos iniciando aí, e ela vai voltar lá na primeira etapa do 2021.2, que vai ser lá para setembro. Então, quando acabar essa etapa, vai vir a segunda etapa do 2021.1. Então essa disciplina não vai ter aula nessa etapa, ela vai voltar só lá na outra, tá? Por conta dela ser uma disciplina anual. Conseguiram entender, gente, essa primeira informação? Tá tranquilo para todo mundo? Sim. Tá. O Matheus disse que não entendeu. Qual a dúvida aí, Matheus? Não, o que eu tô falando para vocês não, o 2021.2 ele vai começar em setembro, tá? Ele vai lá para setembro, certo? Então, esse 2021.1, a primeira etapa, ela vai terminar mais ou menos em junho, não sei se é em junho, não tenho certeza. E aí a gente vai ter a segunda etapa do 2021.1, aí essa disciplina não vai ter aula, vocês vão ter aula de outras disciplinas. Aí a gente só iremos voltar no 2021.2, na primeira etapa não, na disciplina anual, beleza? Outra informação que eu queria deixar para vocês é em relação aos nossos encontros, tá? Os nossos encontros, os encontros, eles irão acontecer toda quarta-feira, né? Vocês estão vendo aqui, obviamente. Toda quarta-feira, das 3 da tarde às 4h20, mais ou menos. Tá? Então, toda quarta-feira serão os nossos encontros, chamados encontros síncronos, encontros ao vivo, tá? Outra coisa, a nossa disciplina ela é dividida em encontro síncrono e encontro assíncrono, tá? Os assíncronos são aquelas aulas gravadas ou materiais gravados que não precisa o professor estar ao vivo. Os materiais de vocês assíncronos, eles serão postados toda segunda-feira. Vai ter videoaula, vai ter exercício, vai ter atividade, vai ter alguma coisa segunda-feira, tá? Então, o compromisso da nossa disciplina vai ser nesses 2 dias, tanto na segunda quanto na quarta. Deu para entender também, gente, essa parte aí? Aí, tipo, a atividade a gente teria que entregar na quarta. Não, não necessariamente, não necessariamente. Lá na frente eu vou falar dos exercícios, aí vocês vão entender mais um pouco, tá? Por exemplo, a gente pode passar videoaula na segunda e videoaula na quarta. Não necessariamente são coisas que tem que entregar. Agora é interessante que assista o mais rápido possível. Não deixe acumular, tá?
Agora, depois que eu passei essas duas informações para vocês, em relação a calendário, em relação aos nossos encontros, eu vou projetar aqui um slide para falar um pouco mais da nossa disciplina, tá? E aí vocês vão poder ter mais informações aqui a respeito do funcionamento da nossa disciplina, tá? Deixa eu só projetar o slide aqui, gente. Todo mundo está enxergando os slides aí, né, pessoal? Sim. Tá, então vamos lá. Sim. Esses slides aqui são basicamente para mim mostrar para vocês um pouco como irá funcionar a nossa disciplina, tá? Em termos de apresentação, certo? Então, basicamente, a apresentação da nossa disciplina. Aqui está os professores, que no caso eu sou professor Irã. Tem o Ricardo, que vai estar com vocês em um determinado período aí da disciplina também, vai estar assumindo algumas aulas, tá? Então, basicamente, somos nós dois aí que iremos trabalhar essa disciplina com vocês, tá? Falar um pouco aqui rápido da dinâmica de trabalho. Essa parte aqui da dinâmica de trabalho, vocês todos já devem ter conhecimento, né, de como que vai funcionar, como funciona o ensino remoto. E aí, no nosso caso aqui, não será diferente, beleza? Então, primeira coisa, sempre nas nossas aulas serão postados vídeos para vocês, tá? Serão postados vídeos. Os vídeos, eles irão estar no YouTube, tá? Ou seja, eu posso gravar um vídeo, ou o Ricardo pode gravar um vídeo, ou a gente pode pegar vídeo da internet, só que todos esses vídeos, eles vão vir de onde? Vão vir do YouTube. Só que eles serão postados, os links, no Classroom, tá? Então tá aqui, ó, o nosso Classroom, nosso Google Sala de Aula, ele vai ser meio que a nossa central de comando, onde tudo vai acontecer, tá? Onde serão postadas atividades, recados, avisos, os vídeos, tudo vai acontecer lá, tá? Então, por mais que os vídeos, eles vão vir do YouTube, mesmo os que a gente já pegue pronto, ou mesmo que a gente grave, mas de todo modo, eles serão postados no Classroom, tá? Então, dentro do Classroom, você vai clicar e ele vai te direcionar vocês, né? Então, isso aí vocês já devem saber bastante. Outra coisa, nossos exercícios e as atividades avaliativas, elas serão todas via Google Forms, tá? Então, vocês vão ter acesso a Google Forms com as atividades, irão responder, tá? E no final, vocês vão entregar para a gente. É óbvio que o Google Forms também ele vai estar linkado com o Google Classroom, tá? É óbvio que o Google Forms ele vai estar ligado com o Classroom. Então, sempre lembrando, o Classroom vai ser meio que a nossa central de comando, onde tudo vai acontecer. Beleza? Então, vocês vão responder no Google Forms, aí depois vão lá no Classroom, marcar como entregue, todo esse esquema aí vocês já devem estar sabendo, né? Não é novidade. Ao longo da disciplina, nós poderemos postar também para vocês algum texto para leitura e também poderemos postar atividades via fórum no próprio Google Classroom, tá? Por exemplo, a gente pode botar lá alguma pergunta e pedir que vocês comentem sobre aquela pergunta ou sobre aquela discussão, né? Ou seja, a gente pode botar lá colocar um problema no Classroom e aí via fórum, ou seja, via uma sala de comentários, digamos assim, vocês vão emitir a opinião de vocês, tá? Então a gente pode fazer isso aqui também. Então o Classroom, ele vai ser essa ferramenta bastante versátil para utilizarmos aí em diferentes âmbitos. Os encontros ao vivo, não precisa nem eu falar, né? Eles irão acontecer via Google Meet, tá? Então toda vez que for ter o encontro ao vivo, vai ser postado lá no Classroom, tá? E às vezes no WhatsApp. Então vocês devem prestar muita atenção, ver se o celular de vocês está chegando notificação do Classroom, se está tudo ok, porque às vezes a gente não coloca no WhatsApp, tá? O link, mas no Classroom é obrigatório ter. Por quê? Porque o Classroom é nosso canal oficial de comunicação. O WhatsApp ele é meio que um quebra-galho. Então às vezes o professor não coloca no WhatsApp, mas a obrigação do professor é colocar no Classroom. Então tem que estar lá. Então é importante que vocês acompanhem sempre aí as notificações do Classroom, tá? Em relação à aula. Beleza? Então essas são as nossas informações em relação à dinâmica de trabalho. Tá? Então daqui a pouco a gente vai falar dos exercícios aí, que eu acho que vocês devem estar curiosos já em relação a isso. Tá? Deixa eu ver. Beleza.
Essa figura, gente, eu sempre gosto de colocar essa figura no primeiro dia de aula, que ele retrata bem a questão do ensino remoto, né? Que esse ensino remoto ainda apesar de estarmos aí há quase um ano trabalhando com ensino remoto, mas ele ainda é uma novidade, né? A gente ainda não está acostumado a tal ponto de compararmos com presencial, né? E aí, eu trouxe essa figura para a gente analisar um pouco, assim, o ensino remoto, ele tem toda essa facilidade por ele ser cômodo, né? A gente consegue estudar em casa ou fora de casa, em qualquer lugar, dependendo da conexão de internet, né? E aí podendo estudar no sofá, na mesa de estudo, na poltrona, deitado numa rede, na janela, na sala de estudos, né? É, então a gente consegue ter essa versatilidade. Eu acredito que vocês, assim como os professores, já devem estar cansados, porque não é fácil. É como se fosse uma via de mão dupla, né? Apesar de toda a comodidade de estudarmos em casa, né? Só que tem um problema. A questão do ensino remoto, ele parece que cansa mais rápido, né? Você ficar na frente do computador muito tempo torna-se um negócio bem cansativo em relação ao presencial, né? E aí, essas figuras aí, elas retratam justamente essa comodidade, tá? Só que aí, é sempre preciso... O professor tá querendo espirrar, eu já estou preparado para desligar o microfone aqui. Aí, essas figuras, elas retratam os diferentes comportamentos das pessoas no ensino remoto. E aí, o que eu queria deixar de recado para vocês é o seguinte: por conta de toda essa facilidade e comodidade, a gente também precisa ter um compromisso, né? A pessoa fala assim, não, posso estudar na hora que eu quero, no lugar que eu quero. E às vezes acaba deixando passar e acumular. Então o que eu quero deixar para vocês? Que os vídeos, as atividades, exercícios, principalmente os vídeos, eu não queria, na verdade eu aconselho vocês, eu não aconselho vocês deixarem para assistir ou para estudar só quando a gente postar as atividades avaliativas. Tipo, o professor postou a atividade avaliativa de todo o conteúdo hoje. Agora eu vou começar a assistir os vídeos para responder. Não façam isso, tá? Por quê? Porque geralmente não dá tempo. E aí você vai ter que assistir os vídeos rápidos. Então isso vai comprometer bastante a aprendizagem de vocês, tá? Então é interessante que vocês vão assistam os vídeos assim que for postado, tá? Então, vamos lá. Digamos que eu não consegui assistir a aula ao vivo, mas apareceu aí a gravação, já vou assistir logo. Ou mesmo que assistir a aula ao vivo e não entendi, vou lá na gravação e vou tentar entender. Se eu não tiver dúvida, vou entrar em contato com o professor para retirar essa dúvida, tá? Então, não esperem sair a lista de exercício para poder assistir os vídeos, tá? Isso é uma coisa grave, tá? Vocês não vão conseguir acompanhar e irão ter problemas. Então, eu quero deixar de conselho aqui que vocês estejam sempre em dia, tá? Com os conteúdos. Beleza? Então, esse é um conselho que o professor deixei para vocês. Agora, vamos falar aqui um pouco de conteúdo, tá? Então, os conteúdos que nós iremos estudar aqui na nossa Química 2, beleza? A Química 2, ela é um pouco diferente da Química 1, tá? É óbvio que na Química 2, nós vamos utilizar alguns conceitos que vão vir lá da Química 1. Só que, óbvio que eu não vou revisar nada de Química 1, tá? Assim, de início. Tá? Então, dentro da Química 2, se eu precisar de algum conceito que veio lá da Química 1, aí beleza, eu vou falar. Ó, esse aqui virá da Química 1, a gente aprendeu assim, 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 a gente dá uma revisada rápida. Mas em termos de conteúdos de ementa, a gente não vai fazer revisão de Química 1 aqui de início, não. Já vamos começar com os assuntos da Química 2, tá? E aí a Química 2, a principal diferença dela em relação à Química 1 é o seguinte: porque geralmente a Química 1, ela trata os fenômenos de maneira qualitativa, né? Ele trata meio que os fenômenos como é que fala? Ele faz uma descrição dos fenômenos, né? Tipo, quando vocês estão estudando lá transformações da matéria, né? A água na fase sólida, passando para líquida, toda aquela história, fala um pouco de ligações químicas, né? Não sei se vocês conseguiram estudar isso. Então, é meio que um caráter meio qualitativo, tá? Agora, quando a gente vem para a Química 2, nós ainda vamos falar um pouco do caráter qualitativo de alguns fenômenos químicos, só que nós estamos interessados aqui também no caráter quantitativo, tá? E quando a gente fala quantitativo, já vem a palavra conta, vem a palavra matemática. Então a gente vai ter bastante matemática na Química 2, tá? Por quê?
Porque os fenômenos aqui, eu agora não estou interessado somente em descrevê-los, eu estou interessado em calcular esse fenômeno, esse efeito, tá? Em saber o valor numérico. E aí, quando eu falo de cálculo, vem matemática, né? E aí, o lado bom é que a matemática da Química 2, ela é uma matemática bem tranquila, tá? O que que vai ter muito aqui? Regra de 3, vai ter muita regra de 3, então vocês já vão treinando aí. Outras operações, vai ser divisão, multiplicação, subtração e adição. Então é basicamente isso. Assim, se eu for pegar as operações matemáticas que mais vocês irão ver aqui na Química 2, é basicamente regra de 3, divisão e multiplicação, essas três. Porque subtração e adição eu nem conto, né? Então, essas três operações que eu acabei de citar anteriormente, são elas que irão aparecer bastante aqui, tá? Então, quem tiver um pouco enferrujado, né? Eu falo enferrujado. Quem tiver um pouco enferrujado aí com a matemática, já pode ir treinando, né? É, é, como é que fala? Já pode ir treinando, fazer umas continhas aí de multiplicação, divisão, com esses números quebrados, tá? Não vão fazer multiplicação com números inteiros, não. Façam com, tipo, 2,35 vezes 4,78, com números quebrados, que é como que irá aparecer aqui na Química 2, tá? Então, quem não tá muito por dentro, tá meio enferrujado, eu já aconselho vocês a irem treinando as operações matemáticas, tá? Deixa eu ver aqui... deixa eu ver aqui o nome foi o Matheus. Matheus, ó, se você já tiver craque na regra de 3, nem precisa. Agora, se você tiver meio com dúvida em regra de 3, é importante dar uma revisada aí que vamos utilizar bastante, tá? Tá, então vamos aqui para os conteúdos. Os conteúdos serão esses daqui, ó. Soluções, tá? Propriedades coligativas das soluções, ou seja, esse segundo conteúdo está relacionado com o primeiro. Vamos ver também termoquímica. O que é termoquímica, professor? A termoquímica é basicamente as energias que estão envolvidas nas reações químicas. Então a gente vai estudar isso, as energias envolvidas nas reações químicas. Cinética química, vamos estudar também. E o que é a cinética química, professor? São as velocidades na qual as reações químicas ocorrem. Tá? Então vamos estudar cinética química. E por último, vamos estudar também equilíbrio químico. Tá? Equilíbrio químico, ele basicamente mede meio que a proporção de produto que é formado em relação aos reagentes, tá? Então lá na frente a gente vai estudar isso aí, tá? A constante de equilíbrio, ela dá uma visão geral para a gente se essa reação houve formação de produto em relação ao reagente, tá? Se foi uma reação se a reação teve um rendimento bastante favorável, tá? Então a gente vai ver isso aí também com calma, beleza? A química 1 que vocês estudam, geralmente ela é chamada de química geral, tá? Ela dá meio que uma geralzona na química, você consegue estudar um monte de coisa, ligação química, tabela periódica, estrutura atômica, estequiometria, né? Dependendo do calendário, você consegue ter uma visão geral da química. Já a química 2, ela é meio restrita. Aqui a gente vai estudar uma coisa chamada fisicoquímica, tá? Então, o que é a fisicoquímica, professor? A gente vai meio que trabalhar com características da física dentro da química, tá? Então vocês já podem ter notado, ó, vou falar de termoquímica. Termoquímica eu vou estudar energia nas reações químicas, e a energia a gente estuda lá na física também. Tem uma disciplina da física que é chamada de termodinâmica, e aí a gente pega a termoquímica, que é uma área da termodinâmica, ou seja, tem relação direta entre essa química aqui do segundo ano e a física, tá? Aí cinética química, estuda o que? As velocidades. E aí velocidade, vocês já sabem que estudar na física também, na cinemática, né? Então vocês vão perceber que essa química 2 aqui, ela trata ela é também chamada de físico-química, ou seja, eu vou descrever os fenômenos químicos com base em características físicas. Tá? É basicamente isso. Ou seja, eu vou estudar o comportamento físico dos fenômenos químicos, digamos assim. Então, é uma coisa casada com a outra, a química e a física. Tá? Deixa eu acompanhar no chat aqui, gente. Mas vocês não vão ficar com medo, gente. Vocês vão perceber que essa disciplina é muito legal. É muito legal, vocês vão aprender bastante coisa. E não se assustem, tá? Como eu falei, as operações matemáticas que irão aparecer aqui, elas são simples, tá? Então é sempre importante vocês entenderem o fenômeno para depois passar para a parte da matemática. Beleza? Então a gente vamos aprender muito aí nessa disciplina. Vocês estão percebendo que tem um risco aqui, ó, em soluções até termoquímica.
Que risco é esse, professor? Esse risco, essa marcação aqui, que risco? Essa marcação eu fiz para indicar que nessa primeira etapa nós iremos estudar esses conteúdos aqui. Tá? Então, na primeira etapa, vou até marcar aqui, ó, na primeira etapa, iremos estudar de soluções até termoquímica, tá? E aí na segunda etapa, quando voltarmos, né? Na segunda etapa, vamos estudar de cinética química e equilíbrio, tá? Vamos estudar cinética química e equilíbrio, beleza? Então essa é a nossa divisão da disciplina. Então na primeira fase aí, vamos estudar de soluções da termoquímica e na segunda cinética e equilíbrio. Em relação às minhas divisões com o Ricardo, elas irão acontecer o seguinte, ó. Nas primeiras 2 semanas, tá? Essa semana aqui e a outra, eu irei estar ministrando as aulas, tá? E o Ricardo vai estar observando aqui, certo? E aí da terceira semana para frente, o Ricardo que irá ministrar as aulas para vocês, tá? Só que lá no final eu vou deixar tanto o contato do Ricardo quanto o meu para a gente sempre ficar tirando dúvida, ficar sempre conversando, tá? Então a nossa divisão será essa. Nessas 2 primeiras semanas será eu e depois o professor Ricardo. Só um minuto, gente. Beleza. Pessoal, tá tranquilo até agora? Todo mundo entendeu tudo que eu falei até agora? Tá sossegado? Entendeu? Sim. Certo. Aí, tá. Aí essa marcação em vermelho aí é para indicar o nosso primeiro conteúdo, que será soluções, que a gente vai começar em breve aí. Tá? Aqui, gente, eu deixei 2 figuras de 2 livros, tá? Só para me comentar uma coisa com vocês aqui muito importante. Eu sei que vocês não têm livro, né? Livro físico, né? Obviamente, vocês não têm. Eu vou falar logo do meu caso, depois eu vou passar para o caso de vocês. As minhas aulas, elas geralmente, eu preparo ela pegando figura de um monte de livros. Assim, eu coloquei esses 2 aqui para exemplificar os 2 que eu mais gosto, mas eu pego figura de um monte de livro, tá? Sempre que eu estou olhando os livros, eu acho uma figura bem ilustrada, bem didática, que vai facilitar o entendimento de vocês, eu vou lá e pego e coloco no slide, tá? Então, eu gosto desses 2 livros. Aliás, eu gosto de pegar figuras e construir a minha aula com base num monte de livros aí. E aí eu coloquei os 2 aqui que são os que eu mais gosto. E aí é o seguinte, eu vou tentar, na verdade, eu aconselho vocês a procurarem algum livro de Química 2 em PDF na internet, para vocês guardarem, armazenarem e estudarem, tá? Porque é o seguinte, eu tenho alguns livros, só que eu nem sei se eu posso passar para vocês, eu poderia estar distribuindo pirataria. Eu fiquei sabendo que esse livro aí da direita, esse Química Feltri, parece que como ele já foi publicado com bastante tempo, parece que ele já virou tipo um livro de domínio público, aí você pode espalhar. Eu ainda vou confirmar isso. Se eu confirmar essa informação, aí em breve eu vou estar pegando ele, que eu já tenho, vou estar colocando vou criar uma pasta no Google Drive da nossa turma e vou jogar ele lá para vocês baixarem, tá? Porque é o seguinte, porque é importante vocês terem o livro, tá? Porque na nossa aula, geralmente o que acontece? Nossa aula no encontro síncrono é 1 hora de aula, 1 hora e 20, 40 minutos, depende. E aí os vídeos que a gente posta para vocês é vídeo de 20 minutos, 30 minutos no máximo. E aí a gente às vezes não consegue falar de tudo, né? E aí o que acontece? É o livro, é a leitura do livro que você vai conseguir pegar alguns detalhes que não foi possível ser falado na aula, tá? Então é muito importante na construção do nosso conhecimento. Tipo, a nossa construção de conhecimento, principalmente da química, ela não vai se basear somente nos vídeos, tá? Ela é uma disciplina, eu não vou falar que ela é fácil, né? Ela é uma disciplina meio complexa. Então, para a gente ter um melhor rendimento, é preciso que a gente tenha contribuições de diferentes modos. Por exemplo, que contribuições são essas? É assistir vídeo, né? As nossas aulas, né? Outra coisa é a leitura, né? É a leitura do livro que eu vou passar para vocês. É dar uma olhada nos slides, que o professor postou ali no slide, fez um apanhado geral do capítulo, aquilo que é mais importante está no slide, então vou dar uma olhada no slide. Outra coisa é treinamento, tá?
Disciplina de química é muito similar com matemática. Não é só leitura. Tem que treinar. E que treinamento é esse, professor? É exercício, tá? Porque a química ela é muito engraçada. Você está aqui estudando, aí você entendeu o fenômeno, entendeu a continha que o professor fez no slide, fala assim, beleza, entendi demais. Aí você não vai pegar mais, não treina. Aí vem na hora da prova, vem na hora de uma lista de exercícios, você acha que entendeu, mas na hora que você vai fazer, você não entendeu. Então, onde é que você vai realmente verificar se você entendeu? É ali nos exercícios, treinando, errando, é com dúvida. Aí sim você aprende, né? Porque tem disciplinas, assim, não é tirando mérito de nenhuma disciplina, tem disciplinas que é basicamente leitura, né? Você vai ler, você vai interpretar, tranquilo. Agora, quando você vem para essa área de exatas, não é somente leitura, tá? Você tem que colocar a mão na massa, tem que treinar, não tem jeito, né? Então, por isso que eu quero deixar claro para vocês que o nosso esquema, ou na verdade, o nosso mecanismo de aprendizagem, ele não é tão trivial, não é tão fácil, tá? Ele envolve aula, tá? Envolve a gente prestar atenção na aula, envolve leitura, né? Envolve lista de exercícios, que são os treinamentos, tá? Então, vocês estão percebendo que se você seguir essa receita que eu estou falando aqui para vocês, não tem como dar errado, não dá errado, tá? Basta seguir essa receita que eu estou falando aqui para vocês, beleza? Então, vou verificar a questão do livro. Se eu tiver mesmo uma confirmação que esse livro pode ser espalhado, eu vou estar postando ele para vocês. Se eu não conseguir essa informação, aí eu vou pedir para vocês irem atrás. Vocês conseguem achar fácil na internet, tá? Esse livro aí. Tá? E aí vocês guardem e à medida que for acontecendo as nossas aulas, rolando as aulas, eu vou estar sempre indicando, faça uma leitura de tal página de tal livro, tá? E aí as coisas irão andar aí conforme o planejado, tá? Tranquilo, gente, até agora? Sossegado? Sim. Tá, vamos lá então. Agora chegou a parte importante, né? A parte da avaliação, tá? Então vamos entender como é que vai funcionar a avaliação de vocês, certo? A avaliação, ela vai funcionar assim, ó. A disciplina de vocês é uma disciplina anual, né? Se eu não estiver enganado, vocês precisam ter 4 notas lá no SWAP, né? 4 etapas. Então, eu vou mostrar para vocês como que vai acontecer a divisão das notas, tá? No final de cada conteúdo, eu ou o Ricardo iremos estar postando para vocês uma atividade avaliativa. Então, o primeiro conteúdo é soluções. Então, no final de soluções, a gente vai ter uma atividade avaliativa, né? Que atividade avaliativa é essa, professor? É uma lista de exercícios, né? Valendo lá uma quantidade de pontos. Aí vocês vão responder, entregar para a gente vai corrigir e vamos computar as notas de vocês, tá? Então, a primeira atividade avaliativa é soluções. A segunda atividade avaliativa é propriedades coligativas. E aí, tudo isso, aí essas duas notas, a somatória dessas duas atividades, 1 e 2, na verdade a média da atividade 1 e 2, vai corresponder à nota 1 de vocês, tá? Então o que acontece? Eu vou pegar o resultado da atividade avaliativa 01 de vocês, vou pegar o resultado da atividade avaliativa 02, vou somar, dividir por 2, ou seja, uma média aritmética comum, normal, e aí no final dessa média, dessas duas atividades, vocês vão ter a nota 1, tá? Então assim que será a composição da nota 1 de vocês. A nota 2, deixa só eu ajeitar aqui para a gente não... Pronto. A nota 2 vai ser lá da atividade 3, correspondente à termoquímica, a nota 2. A nota 3 é lá da atividade cinética química, que vai acontecer lá na segunda etapa da nossa disciplina, tá? E a nota 4 vai ser do nosso conteúdo de equilíbrio químico, tá? Então, assim, qual a preocupação de vocês, de início? É com a nota 1 e 2. Por quê? Porque quando quando a nossa disciplina parar, chegar na metade, que é no final dessa etapa aqui, vocês já vão ter a nota 1 e 2. E aí a nota 3 e 4 só vai ser lá para setembro, quando começar a segunda etapa da disciplina, tá? Então, quando a disciplina encerrar, vocês já vão ter a nota 1 e 2, tá? Então, é importante vocês se atentarem em relação a isso, beleza? Outra informação importante, gente. Essas atividades avaliativas, elas serão postadas sempre ali no finalzinho do conteúdo. Ou na última aula, ou na penúltima aula, dependendo do calendário. Ou seja, mas de todo modo é no finalzinho do conteúdo. No entanto, então agora vocês não tem que prestar atenção. No entanto,
Ao longo do conteúdo serão postadas algumas atividades, alguns testes ali para vocês fazerem, teste exercício de aprendizagem mesmo, para a gente ficar acompanhando como que está o desenvolvimento de vocês, tá? Para não deixar para verificar como que está o desenvolvimento só lá no final. Então nós iremos postar atividades para vocês ao longo das semanas dos conteúdos, tá? E essas atividades também elas irão valer ponto, tá? Por exemplo, o aluno ele está precisando de um ponto aí para atingir a média, está precisando de uma nota de uns décimos, uns pontos para atingir a média. No entanto, a gente verificamos que ele faz as atividades que a gente posta durante as semanas. Consegue entregar, consegue fazer. Então a gente vai ajudar esse aluno. Outro aluno que está com a média ruim, ele está aprovado, mas ele quer melhorar a média. A gente pode olhar as atividades que ele fez durante as semanas aí também para compor essa nota. Então vocês vão perceber que tudo que vocês fizerem aqui nessa disciplina vai estar valendo ponto, tá? Então a atividade avaliativa aqui que eu estou postando para vocês, a 01, 02, 03, 04, não é somente elas aí que serão o peso, não são somente elas que serão usadas para avaliar, tá? É óbvio que elas que irão ter o peso maior, mas as atividades que serão postadas ao longo das semanas, elas também são importantes. Então, sempre que a gente postar, vocês vão lá e façam, tá? Porque tanto eu quanto o Ricardo, a gente vai ficar dando uma olhada nessas atividades. Ele vai estar falando para vocês, aqui você errou, precisa melhorar em tal lugar, aqui você acertou, tá tranquilo, você entendeu? Então, essas atividades que serão postadas ao longo das semanas, elas vão servir de feedback, para a gente entender se vocês realmente estão conseguindo captar o conteúdo, tá? E aí no final a gente vai postar a atividade avaliativa, que é como se fosse a prova, e aí vocês, com certeza, se estiverem entregando as atividades ao longo das semanas, vocês vão estar aptos a fazerem as atividades avaliativas, tá? Conseguiram entender aí, gente, questão da avaliação, da disciplina? Eu entendi. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu ver o que mais que tem para falar para você. Ah, tá. Seguinte. Aqui, gente, ó, tá os contatos, tanto o meu contato quanto de Ricardo, tá? Então tem o nosso WhatsApp, tem os nossos e-mails aí. Então é o seguinte, ó, eu falei para vocês que o Classum é o nosso canal de comunicação oficial, né? No entanto, quando for para tirar dúvidas, eu acho melhor vocês entrarem em contato via WhatsApp. Por quê, professor? Porque é mais rápido, né? O WhatsApp ele é muito mais dinâmico. Você manda mensagem, rapidinho a pessoa vê, rapidinho já responde. E o Classum às vezes demora um pouco, né? Às vezes não chega notificação. E aí pode dar algum problema, algum bug. Então eu aconselho que as dúvidas elas podem ser enviadas via WhatsApp, tá? Assistiu o vídeo, não entendeu tal parte, anotou, mandou no WhatsApp. Fazendo exercício, não entendeu tal questão, pode tirar a dúvida no WhatsApp, então tem os números aí. Depois eu vou pedir também para vocês adicionarem o Ricardo lá no grupo da turma de vocês, tá? Porque às vezes ele vai querer, quando ele estiver ministrando, ele pode querer postar lá o endereço da aula, pode querer postar alguma informação. Então é importante que vocês adicionem o Ricardo lá também, beleza? Deixa eu ver o que mais que temos de informações aqui para hoje. Não, as informações da disciplina são essas aqui, tá? Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês lembram até onde vocês estudaram em Química 1, gente? Vocês conseguem lembrar aí? Só se olhar as atividades. Mais tarde, eu não lembro Mais, não. mais de cabeça ninguém lembra, não? Eu não. Beleza, sem problema. Então é o seguinte, gente. Então, eu vou encerrar aqui a nossa aula de hoje, tá? Nossa aula de hoje é basicamente para apresentarmos aí a nossa disciplina, bater esse papo aqui inicial. Na segunda-feira, assim, amanhã talvez eu já vou estar postando essa gravação, e aí na segunda-feira, como eu falei para vocês, já vai ter vídeo, tá? Já vai ter material para vocês, beleza? Como eu tinha falado. Segunda-feira, encontro assíncrono, e na quarta-feira é aqui os nossos encontros ao vivo, tá? Deixa só eu olhar aqui o que vocês estão escrevendo no chat.
Acho que a Maria está perguntando quem não passou em Química 1 é para fazer Química 2 também. Gente, essa pergunta é boa, porque eu não sei se Química 2 tem pré-requisito de Química 1, né? Vocês teriam que ver com o coordenador de vocês, tá? Que eu acho que é Márcio, né? Não sei, coordenador do curso de vocês. É uma dúvida importante aí que vocês deveriam tirar, tá? Até porque, por exemplo, se eu já tivesse os diários aqui, aí já daria para confirmar, né? Ver o nome de vocês e tal. Mas como eu não tenho o diário, é interessante vocês confirmar com o professor, com o coordenador, ver se é pré-requisito. Eu acredito que não seja, tá? Mas é importante vocês darem uma olhada aí, tá? Em relação a isso. Podem perguntar também, tá? Então é isso, gente. Eu vou encerrar aqui a nossa aula de hoje, tá? Lembrando que na segunda já vai ter vídeo aí do nosso conteúdo de soluções, tá? Ah, e aí a gente vai, e aí na quarta-feira tem o nosso encontro ao vivo e nós vamos nos falando aí, tá? Em breve vou estar postando para vocês aí a gravação da aula de hoje, os slides para quem não estava presente aqui na aula, ou para quem está presente mas não conseguiu entender algum ponto, tá? Alguém quer tirar mais alguma dúvida, falar alguma coisa? Essa semana a gente não vai ter atividade, certo? Repete, não escutei. Essa semana a gente não vai ter atividade ainda, né? Não vai ter atividade essa semana não. Eu acho que o Matheus está perguntando o quê? Quando que a gente vai mexer química física? É o seguinte, Matheus, assim, do ponto de vista prático, possivelmente a gente não vai conseguir, né? A não ser que só se a gente conseguisse voltar às aulas lá na segunda fase, conseguir voltar no presencial, aí daria pra gente ir pro laboratório, fazer algum experimento. Mas como a gente não sabe quando que vai acabar o ensino remoto, então a nossa disciplina vai ser basicamente teórica, né? A gente vai tentar mostrar alguma coisa, mas em termos de prática não tem como a gente fazer nada, né? A não ser é, a não ser que volte o ensino presencial lá para setembro, mas a gente não sabe, tá? Então a gente vai ficar no aguardo aí, tá? Lembrando, vocês estão falando química ou física, é físico-química, tá? Terno aula. Sim, então vocês todos estão liberados aí. Forte abraço para vocês, boa tarde e até a próxima, gente. Estão liberados. Tchau. Tchau.